Meus irmãos, vamos compartilhar a palavra de Deus. Hoje eu estou encerrando aí uma sequência de mensagens que eu preguei esse mês de julho. Foi todo o mês, eu preguei todos os domingos, né? Os pastores aqui já estão se de fome de pregar, já devem estar achando que estão há 6 meses que não pregam, mas aí os próximos domingos eles vão estar ministrando para a igreja. Mas eu quero encerrar hoje essa sequência com uma palavra sobre visão. Eu quero falar sobre o poder da visão. O poder da visão. E há algo muito especial nessa mensagem que eu quero trazer para você, que eu quero compartilhar com você. Não joguei. Porque eu acho que é só o celular do André pega. Eu acho que é. Não é porque o celular que passa ali, não é? Passa o vídeo para lá. Tá bom. Vamos orar. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Nós vamos falar com o nosso Deus nesta noite. Pai querido, Pai santo, em Tua presença, Senhor, nós estamos. E eu quero te pedir, ó Deus, que Tu venhas sobre minha vida, falar, ó Deus, ao coração da Tua igreja, pois a Tua igreja, ó Deus, precisa ouvir a Tua voz. A Tua igreja precisa ser alcançada, ó Deus, pela ministração desta noite. Senhor, que o Teu povo seja envolvido, que o Teu povo seja sacudido com essa palavra, que os nossos olhos se abram, que os nossos corações, ó Deus, possam estar abertos para receber do Senhor. Ó Deus, que toda distração agora seja dissipada e que nós possamos estar atentos para ouvir o Teu falar conosco. Fala conosco, nós precisamos, nós carecemos de ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Hoje eu quero falar sobre um cego que enxergava muito. Um cego que enxergava muito. Eu quero falar sobre o poder da visão. E eu quero falar hoje sobre um cego muito especial, que está... Daqui a pouco a gente vai abrir. Agora, nós vamos falar sobre um homem que estava sentado à beira do caminho e mendigava. E a Bíblia nos ensina algumas lições sobre esse homem, lições importantes, lições impactantes, que nós podemos trazer para os nossos dias atuais. O cego de Jericó era um cego que não nasceu cego, mas se tornou cego ao longo da sua vida. Algo aconteceu e o fez ficar cego. E o cego de Jericó vai nos ensinar primeiramente que havia ali uma multidão, mas essa multidão não conseguia enxergar o que aquele cego conseguiu enxergar. A multidão enxergava apenas o que os olhos físicos podiam enxergar. Eles apenas podiam ver fisicamente. Mas na verdade havia uma multidão que seguia Jesus, e era uma multidão de cegos espirituais. Não conseguiam enxergar o que verdadeiramente era fundamental. Já aquele homem estava à beira do caminho, era cego fisicamente,
mas enxergava mais do que toda aquela multidão. Pois ele enxergava com olhos espirituais. Ou seja, ele enxergava pela fé. Ele enxergava que o seu milagre poderia acontecer realmente. O servo de Jericó estava assentado à beira do caminho. Essa expressão, à beira do caminho, fala que ele estava à margem do caminho. O servo naquela época, a maioria dos deficientes naquela época, como não havia um trabalho social com os deficientes, todo deficiente ficava à margem da sociedade. Ficava relegado a uma caridade, a uma escola, não havia plano social para eles. E aquele homem estava à beira do caminho. A sociedade talvez olhasse para ele e dizia: esse aí é mais um pobre coitado. Esse aí é um desvalido. Esse aí não tem nada para oferecer. Esse aí não tem nenhum benefício. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo em Lucas, capítulo 18, versículo 35 ao 43. Foi Lucas. O livro dele diz assim: ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: recupera a visão, a tua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvor a Deus. Aconteceu que Jesus, chegando perto de Jericó, na Bíblia é o símbolo do mundo, né? Jericó, toda vez que você vê falando de Jericó, saiba que é uma referência, uma alusão ao mundo. Então você nunca vai ver Jesus em Jericó. Você sempre vai ver Jesus chegando em Jericó, saindo de Jericó ou passando em Jericó. Você nunca vai ver na Bíblia escrito: estando Jesus em Jericó. Não vai acontecer isso. Sempre que você olhar, vai ver chegando Jesus em Jericó, passando Jesus por Jericó ou saindo Jesus de Jericó. Porque Jericó é o mundo, e o mundo não é o lugar de Jesus. Então, Jesus chegando perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando. E esse cego, quando soube quem era Jesus, começou a gritar. E o grito desse cego foi algo extraordinário, porque esse cego reconheceu, ele viu algo que ninguém conseguiu ver. Ele viu Jesus como rei. Porque ele aclamou: Jesus, filho de Davi. E a expressão filho de Davi estava declarando que Jesus era um filho do rei. Ou seja, aquele que tinha direito ao trono. Naquele momento, aquele cego estava rejeitando Herodes. Eu quero contextualizar a ideia para que vocês possam entender o que estava acontecendo. Herodes era o rei da Palestina nos tempos de Jesus.
Na verdade, o Herodes o Grande já havia morrido, que foi o que mandou matar as crianças. Ele já havia morrido. E seus 4 filhos assumiram: Herodes Arquelau, Herodes Antipas, Herodes Agripa e Herodes Filipe. Né? Os 4 assumiram, cada um assumiu uma tetrarquia. O reino foi dividido em 4 partes e foi dada uma a cada um. Um deles perdeu o direito a essa tetrarquia, provavelmente por alguma coisa que tenha feito com o Império Romano, e Roma mandou então um procônsul para cuidar da tetrarquia de Jerusalém, que foi exatamente Pôncio Pilatos. Então, enquanto Pôncio Pilatos cuidava de uma tetrarquia, Herodes Antipas cuidava da tetrarquia, enquanto um cuidava da tetrarquia da Judéia, o outro cuidava da tetrarquia da Galiléia. E assim se sucedeu. Porém, aquele homem estava reconhecendo que aqueles homens que estavam reinando em Israel não eram os legítimos reis de Israel. Mas Jesus sim. Jesus era o filho de Davi. Essa é a grande visão que aquele homem teve. A oportunidade de receber o milagre. Ele viu em Jesus que Jesus podia fazer por ele, mesmo sendo um rei. Ele via em Jesus não apenas um rei humano, mas ele via Jesus com um poder, com uma capacidade sobrenatural. Muitas vezes nós vemos algumas coisas acontecendo na nossa vida, mas a gente vê coisas naturais e só conseguimos enxergar coisas naturais. Mas eu quero dizer para você que existem mais coisas acontecendo no nosso meio do que os nossos olhos podem revelar. Existem circunstâncias, existem poderes, existem seres espirituais, existe um mundo espiritual, existe um mundo invisível que determina ou conduz coisas que você não consegue imaginar. Mas ele existe. Ele está lá. E aquele cego conseguiu enxergar isso, mesmo sendo cego. Mesmo sendo cego. A primeira lição que a gente aprende, ele viu a oportunidade de receber o milagre. Um belo dia, ele sentado ouviu algo que não era comum. Um burburinho que não era comum. Havia uma agitação que não era comum na cidade de Jericó. E ele falou: o que está acontecendo? Eles disseram para ele: o Nazareno está passando por aqui. E esse homem aproveitou um momento especial em que Deus se fez presente na vida dele. Eu quero dizer para você que o que nós precisamos aprender é aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. A gente precisa aprender a pegar o time. Existe um tempo do milagre. E alguns vão tentar tirar esse tempo de você. Alguns vão tentar tirar essa oportunidade de você. Alguns vão tentar tirar você do propósito. Alguns vão tentar tirar você do foco. Alguns vão tentar dizer que você não tem direito. Alguns vão tentar dizer que você não tem oportunidade. Alguns vão tentar tirar você do foco, do propósito. E infelizmente algumas pessoas preferem olhar para as circunstâncias. Aquele cego não se importou. Ele estava cego. Alguém poderia lhe dar um bofetão, alguém poderia lhe dar um empurrão, mas ele não se conteve com as palavras. Ele não sabia nem quem estava dizendo para ele que era para ele ficar calado. Ele apenas estava gritando. Disseram para ele: Jesus de Nazaré está passando. E ele falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele escutou vozes dizendo: cala-te! E ele gritava mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus,
ficaram aborrecidos e gritaram com ele: não aborreça o mestre, não incomodes o mestre. Eu acho incrível, irmãos, que eram os discípulos. Os discípulos que viam Jesus curar todo mundo. Mas aquele cego estava incomodando. Como assim? A gente vê algumas coisas, por exemplo, lá no meu trabalho. Eu trabalho no Tribunal de Contas do Estado. E eu já vi alguns conselheiros chegando, né, eles são eleitos pela LERJ, e chegam lá para ser ministros do Tribunal de Contas. E eles chegam, gente, que gente doce. Chega falando com todo mundo, tudo bom. Eu falo assim, parece que é questão de campanha política, mas não, porque já foram eleitos. E eles chegam, cumprimenta todo mundo, tudo bem? Tudo bem? Teve um que chegou lá e ficou abismado com o gabinete que ia receber, porque o da LERJ, de deputado, era caidinho. O conselheiro do tribunal está top. E, só que aí o que acontece? Ele começa a nomear os seus assessores. Aí começa a nomear assessor. Sabe o que acontece? Esse homem não é mais acessível. Ninguém consegue mais falar com eles. Ele sai do carro, já vem gente falando, e você não fala mais. Ele não sabe mais quem é você, não tem mais acesso, porque os assessores impedem. O papel dos assessores parece que é isso, de impedir, né, as pessoas de se aproximarem. E os discípulos queriam ser assessores. Eles queriam ser, em vez de eles facilitarem a aproximação de Jesus com a multidão, eles queriam impedir a multidão de chegar a Jesus. Então, eles acabavam criando obstáculos. E eles criaram obstáculos para aquele cego: não incomodes o mestre, cala a boca. E aquele homem gritar mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele cego não perdeu o foco. O primeiro vídeo está ok? Coloca pra gente aqui o primeiro vídeo, Lucas, por favor. Pode. Eu quero mostrar para você o poder do foco. Veja lá atrás do casal. Um passarinho que está vindo. Não é um passarinho. É uma águia. Vocês entenderam? Vejam de novo, por favor, repita de novo, Lucas, o vídeo. Aí lembra. Isso. Vejam o foco da águia. Não importa a dificuldade, não importa o espaço que ela tem que passar, ela está focando no seu objetivo. Obrigado. Esse é o poder do foco. Esse é o poder do foco. Pode olhar. Esse é o poder do foco. Está desse tamanho. A águia com uma asa de quase, ela estava aberta quase 2 metros. Ela conseguiu se juntar e passar porque ela tinha um objetivo, um foco. E eu quero dizer para você: tenha foco na sua vida, tenha objetivo na sua vida. A visão te faz isso. Se você consegue enxergar alguma coisa, foque naquilo e siga em frente. Não importa o que venha para te impedir, não importa o que venha te atrapalhar, não importa que seu caminho seja estreito. Se você tem foco, você vai conseguir. A águia não parou para tentar, ela não parou no ombro do casal ali para tentar passar. Não, ela veio num voo só, um objetivo. Ela se fechou, ela ganhou velocidade suficiente para ela se fechar e não cair. Ela ganhou velocidade, se fechou, passou pelo vão e chegou até onde ela queria, até o alimento que ela queria. É assim que nós precisamos aprender. Esse cego nos ensina a ter foco. Ele focou no seu milagre. E as pessoas tentavam impedi-lo.
As pessoas tentavam atrapalhar, pessoas vão tentar te atrapalhar. Não pense que as pessoas vão deixar você viver do jeito que você quiser, fazer o que você quiser. Não vai. Situações vão se apresentar para você para te fazer parar. Decepções, angústias, preocupações, tristezas, falências. Vão se apresentar para você para te tirar do foco. Mas você não pode perder o foco, porque você sabe para o que Deus te chamou. Aquele homem não enxergava, mas na verdade ele enxergava mais do que todo mundo. Aparentemente aquele homem não enxergava, mas ele enxergava mais do que todos. Talvez você esteja aqui e alguém olhe para você e não acredite que você vai dar em alguma coisa, não acredite que você possa chegar em algum lugar. Talvez você seja menosprezado, talvez você seja discriminado, talvez as pessoas achem que você não é capaz. Talvez alguns achem que você até vai atrapalhar ou incomodar. Incomoda o médico. Eu acho incrível, tem gente que às vezes eu fico sabendo que passou por uma situação terrível e eu falei assim, mas eu não sabia disso. Pastor, eu não quis incomodar o senhor. Casamento acabou, o parente morreu. Eu falei, se você não me incomodar com isso, você vai me incomodar com o quê? Você está passando por uma situação crítica, difícil, muito difícil. E eu estou aqui para isso, para te ajudar. Se eu não te ajudar diretamente, eu vou designar alguém para te ajudar. Se eu não puder estar diretamente com você, eu vou designar alguém para te ajudar. Eu vou te ajudar em oração. Eu vou te dar uma palavra. Essa é a diferença da envergadura espiritual. Essa é a diferença da envergadura espiritual. Porque a questão é, pastores conseguem enxergar coisas que ovelhas, de um modo geral, muitas vezes não conseguem. Há um caminho, há uma direção, e muitas vezes as ovelhas não conseguem. Mas a ovelha líder já passou por aquele caminho, e ela consegue te dar uma orientação, às vezes com uma palavra. É possível um pastor colocar em ordem a tua casa. A tua casa está de pernas para o ar, e com uma palavra, o pastor pode pôr em ordem a tua casa. Aí, é claro, não depende só da palavra, depende do querer de cada uma pessoa da sua casa. Mas com uma palavra é possível colocar ordem na casa. E às vezes as pessoas não falam. E tentam, e vão dando cabeçada, e aí depois falam assim, não, eu não queria incomodar. Por quê? Porque eu ouvi alguém dizer, não incomodes o mestre. Alguém uma vez disse para você, não incomoda o pastor não, isso não. Resolve você mesmo. Olha só, vamos resolver isso só nós, pastor não tem nada a ver com a nossa vida. Às vezes a esposa fala isso para o marido, ou o marido fala isso para a esposa, e aí essa é a maior artimanha do inimigo. Diz que resolve só aqui, e aí o que acontece? Lá na frente não resolve e acabou. O cego de Jericó ouviu alguma coisa anormal e ele falou, opa, agora é a hora. Nós não sabemos, mas o que indica, alguém naquele momento parou e começou a contar o que Jesus estava fazendo e por onde ele passava. O Nazaré está aí. O texto aqui não diz, mas de repente ele ainda não tinha ouvido falar quem é o Nazaré. Não, Jesus Nazaré, ele tem passado por vários lugares e curado toda sorte de doenças. Ele vai ter curar também. Ela pensou, não, você é cego. Você não é cego de nascença, você ficou cego. Então, assim, é diferente, né? Porque a gente acha que tem milagre que Deus faz, mas tem milagre que... Não, Deus cura, mas não cura tudo, né? Não cura tudo. Ele colocou um desejo no seu coração e começou a clamar a Jesus para receber o seu milagre. Os que iam passando repreendiam, mas ele não deu ouvidos. Isso é maravilhoso. Algumas pessoas olham para nós e nos mandam parar de clamar. Algumas pessoas dizem que Deus não vai nos ouvir. Para de orar. Deus não vai te ouvir.
Mas o cego de Jericó nos ensina que quem precisa de milagre não pode desistir. Quem realmente precisa de milagre não pode desistir. Quem precisa de milagre é você. Então, quando você precisa de um milagre, não importa o que estão dizendo. Continue buscando. Continue orando. Não desfaleça na sua fé. Não olhe para quem fala. Fala. Olhe para Jesus. O dono do milagre. O dono da tua vida. O poder da visão. Nós precisamos entender que a visão nos dá dois pontos principais. Vamos falar aqui da visão, vamos falar de uma visão financeira, né, da visão financeira. Dentro das finanças, para que você possa crescer nas finanças, você precisa ter dois pontos importantes. Dois pontos importantes. Primeiro, você precisa ter um controle financeiro. Primeiro, controle financeiro. Repita comigo, controle financeiro. Antes de qualquer coisa, você precisa ter controle financeiro. Repita. Diga, eu preciso ter controle financeiro. Esse é o primeiro passo. Depois, o segundo passo que você precisa ter, para quem tem visão financeira, o segundo passo, são dois passos simples. Primeiro, controle financeiro. O segundo, planejamento financeiro. Repita comigo, planejamento financeiro. Eu preciso ter planejamento financeiro. Sem essas duas coisas, você não vai crescer. Sem essas duas coisas, você não vai avançar. Por quê? O controle financeiro faz com que você não gaste mais. E o planejamento financeiro faz com que você já se organize para o crescimento. Então, você fecha a porta de saída. E o outro você prepara para o crescimento. O controle financeiro não te faz crescer, mas não te faz diminuir. Não te deixa diminuir. Isso é o controle financeiro. E o controle financeiro, quando é que ele vem? Ele vem quando você para de comprar o que não precisa. Principalmente comprar o que não precisa com o dinheiro que não tem. Que aí é o cartão de crédito. Pessoas falam assim, não, eu tenho valor para passar crédito. Diz, não precisa. Não precisa. Não precisa ser naquele momento. Não precisa ser naquela hora. Joga um pouquinho mais para frente. Segura mais um pouco. Tem gente que vai ter um passeio da igreja. Eu tenho que comprar um tênis novo. Por que você tem que comprar um tênis novo? É aniversário do fulaninho, eu tenho que comprar uma blusa nova. Por que você tem que comprar uma blusa nova? Porque todo mundo já viu, não te viu não. Não te viu. Pastor, viu sim. Não, quem se te viu, problema, nem lembra. Nem lembra. Nem lembra. É você que está enjoado com as suas roupas. Não tem ninguém enjoado com as suas roupas. Então tenha controle. Espera, vai ter um momento mais importante, um momento mais especial. Nesse momento mais especial, você vai comprar. Mas agora, não, segura, espera. Controle financeiro. Controle financeiro. Me perdoa, minhas irmãs, mas eu tive que fazer isso. Seu marido agora vai olhar para você e falar, controle financeiro. Quando ela fala assim, eu vou comprar, controle financeiro. Primeiro ponto, controle financeiro. E o segundo, planejamento. Eu sei que em alguns casos a esposa que vai falar para o marido, controle financeiro. E em segundo lugar, planejamento financeiro. Então, a visão, ela estabelece dois planos para nós. Primeiro, controle e segundo, planejamento. Então, primeiro
Primeira coisa, ela nos leva a não deixar que alguma coisa nos afete. E a segunda, ela nos leva ao crescimento. Eu estava falando sobre a visão ontem com o pessoal aqui. E a visão, a nossa visão, os nossos olhos, nós precisamos de duas coisas. A primeira, nós precisamos manter a nossa visão. Precisamos manter a nossa visão. E para manter a nossa visão, existem algumas coisas que a gente precisa fazer. Por exemplo, uma coisa natural que a gente faz para manter a nossa visão. Vocês estão fazendo agora. Piscar. Piscar é um gatilho de Deus para que a sua visão seja mantida. Porque quando você pisca, você está lubrificando a sua íris. Quando você pisca, você está irrigando a sua íris. Você está fazendo com que ela não resseque. A produção de lágrimas nos olhos é para lubrificar a íris. Então tudo isso é para quê? É para manter a visão. E manter a visão é algo natural. Então, o primeiro passo é sempre algo natural. O controle financeiro tem que ser algo natural. O segundo passo, não. O segundo passo é um passo forçado. O primeiro passo é manter a visão. O segundo passo, ampliar a visão. Ampliar a visão já não é algo que se consegue fazer naturalmente. É algo intencional. Então, o que você precisa fazer para ampliar a sua visão? Bom, com o tempo, a gente vai perdendo a acuidade visual. Com o tempo, a gente vai perdendo a capacidade de enxergar bem. Então, as vistas vão ficando cansadas, a gente tem dificuldade para ler. Não estou fazendo mexendo ao escorrando ainda não. Aí você começa a perder um pouco da visão. O que é necessário para ampliar a sua visão? Você perdeu a visão. Então você precisa corrigir isso. Você precisa trazer de volta. E isso só pode trazer ampliando. O que você tem que fazer? Usar lentes corretivas. Usar óculos. Não tem para onde fugir. Não tem como fazer. Você pode até melhorar um pouco a sua visão com fisioterapia, né, do globo ocular. Você pode fazer exercícios de aproximação, de distanciamento. Isso pode melhorar, vai melhorar a musculatura dos seus olhos, mas dependendo do problema que você tiver, ele não vai resolver. Então você precisa de algo para fazer isso. E você então usa os óculos. Se você quiser ampliar mais ainda a sua visão em coisas minúsculas que ninguém está vendo, você precisa usar um microscópio. O microscópio vai sim ampliar a tua visão para que você consiga enxergar o que a olho nu não se consegue enxergar. Você vai conseguir enxergar milhares de seres, de vidas que existem numa gota d'água. Ou se você quiser enxergar longe, você vai usar um binóculo que vai te fazer enxergar bem longe, talvez a metros, quilômetros de distância, e enxergar de repente um animalzinho no meio, lá no meio, em cima da montanha, o que alguém pode não conseguir enxergar com os olhos naturais. E você diz, não, está ali. E a pessoa diz, não está. Porque ela não consegue enxergar o que você está enxergando. Ela não consegue ver o que você está vendo. Quando você tem a visão ampliada, você consegue enxergar o que ninguém está vendo. E é por isso que eu estou dizendo, aquele cego, mesmo sendo cego, ele tinha uma visão ampliada, porque ele conseguia enxergar o que ninguém enxergava. Ele conseguia ver o que ninguém via. E eu quero chamar você nesta noite para que você consiga ver o que ninguém está vendo. Para que você consiga colocar uma luneta para olhar a lua e ver quantas crateras tem. E você vai começar a enxergar o que ninguém consegue enxergar. Você vai começar a ver o que ninguém consegue ver. E isso a gente faz com os olhos da fé. Os olhos espirituais. A fé, ela consegue fazer com que você enxergue o que ninguém está enxergando. Então você não vai ver um namoro apenas como um namoro. Você com os olhos espirituais, você vai enxergar o namoro com olhos espirituais. Você vai olhar um relacionamento
uma discussão entre marido e mulher apenas como uma discussão entre marido e mulher. É só uma discussão entre marido e mulher. Se você tiver olhos espirituais, você consegue ver se há alguma coisa a mais. Se há um plano diabólico para o fim daquele casamento. Você consegue enxergar pessoas que estão sofrendo, e se o sofrimento é apenas um sofrimento humano, ou se é um sofrimento espiritual. Só com os olhos espirituais você consegue enxergar isso. Você consegue enxergar se o ataque que está vindo sobre você é um ataque humano ou um ataque espiritual. Porque com olhos espirituais você pode ter. Então eu quero dizer para você hoje, não saia daqui hoje, sem pedir ao Senhor que faça uma ampliação da sua visão espiritual. Senhor, abri os meus olhos para que eu veja. Certa vez o profeta e o seu moço estavam num vale e eles foram cercados pelos seus inimigos para destruí-los. E naquela hora o moço chegou e disse: o que nós vamos fazer? Ah, meu Senhor, o que vamos fazer? E ele falou: Senhor, orou a Deus: Senhor, abra os olhos do moço para que ele veja. E aí os olhos do moço se abriram e diz que havia uma horda de anjos atrás dos inimigos. Eles viram os inimigos cercando ele e por trás do inimigo um exército de anjos do Senhor que estavam ali. E o profeta disse: maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. Porque com eles estão os braços de carne, mas conosco está o braço do Senhor, o nosso Deus. Então muitas vezes você precisa olhar com olhos espirituais para que você possa entender que você não está em desvantagem. Que ainda que você esteja lutando contra o exército, você está sozinho, mas se você está com o Senhor, você é a maioria. As pessoas vão te chamar de louco, vão te chamar de maluco, vão falar que você pirou, esse aí pirou de vez. Mas porque eles não conseguem enxergar o que você está enxergando, porque você está com olhos espirituais. Mas existem coisas que você precisa fazer, existem habilidades que você precisa desenvolver. O segundo vídeo está pronto? Lucas, por favor, o segundo vídeo. Esse é um vídeo do mestre. Aquele ali é o mestre. Aquela luzinha que está ali, ó. Aquela luzinha que está ali, um minutinho só, pode voltar. Aquela luzinha que está ali é o campo visual do mestre. Então, vamos observar. Nem a ciência conseguiu explicar a visão de jogo de Lionel Messi. Messi é um gênio. E os gênios têm a capacidade de ver coisas que nós não vemos. O Messi passa os primeiros minutos dos jogos sem encostar o pé na bola de propósito. Ele fica apenas mapeando e escaneando o posicionamento do adversário, para se localizar no jogo e identificar os espaços na defesa. Olha o que o Guardiola falou. He's watching now, he's working. He's working the ball. That is what I like the most. He's not out of the game, he's involved. He's moving his head. Right, left, right. He knows exactly what's going to happen. But his head is always like this. He's always moving. He's not running, but he's always watching what happens. Na Copa do Mundo ele fez isso. Repare como Messi movimenta a cabeça em várias direções e já sabe exatamente onde está localizado os companheiros e os adversários. Nesse rápido lance aqui, Messi move a cabeça 7 vezes para mapear o posicionamento dos companheiros para um melhor passe. Alguns pensam que Messi está viajando dentro de campo. Mas a verdade é que enquanto os adversários estão indo, Messi já está voltando. Ele está sempre um passo à frente dos outros. Envie esse vídeo para seu amigo aprender a jogar com o melhor do mundo. Muito bem. Muito bem, obrigado. Vocês observaram o que é o poder da visão? O que é um homem antever as jogadas, enquanto está todo mundo olhando para a bola, está olhando o posicionamento de todo mundo e ele já vai correndo. E ele tem um aqui, tem um ali, ele falou, vou entrar aqui nesse meio. E ele já vai pensando no que ele vai fazer, e já imaginando o que os adversários vão fazer em frações de segundos só com olhadas. E as pessoas pensam que ele está viajando, ele está ali, não está nem tocando na bola, mas ele está ali olhando.
Então ele já sabe quantos tem, ele já contou quantos jogadores tem, quantos estão marcando ele. Ele está o tempo todo com a cabeça dele se movimentando. Isso é o poder da visão. Se você é uma pessoa de visão, você consegue enxergar o que ninguém está vendo. Você vê espaços onde não há. E as pessoas ficam assim, não entendi, como é que ele conseguiu fazer isso? Como é que ela conseguiu fazer isso? É o poder da visão. E o Senhor está disposto a te dar visão nessa noite. Não a visão para jogar futebol, não, mas a visão para você viver a vida de uma maneira diferente. Para você sempre antecipar o problema. Para você sempre antecipar, você conseguir olhar para o teu filho e começar a enxergar, meu filho terá problemas nessa área. Eu já preciso me antecipar e resolver esse problema antes que o problema surja. Mas o problema é que a maioria das pessoas está de vistas grossas. Quando elas olham, às vezes até elas percebem que há um problema no filho ou na filha, naquele determinado... Só que ele fala assim, isso não existe. E aí o que faz? Finge que não vê. Não deu uma avestruz que enfia a cabeça no buraco. E pensa que está livre do problema. O teu corpo todo está do lado de fora. E você vai ser atingido, você vai ser afetado. Então aprenda a olhar com olhos espirituais, para que você consiga enxergar. A maioria dos problemas poderiam ser previsíveis. A maioria dos problemas você poderia antever. Jovens que engravidam, muitas vezes os pastores já perceberam há muito tempo, esse namoro não vai dar em coisa boa. Casais que estão separados, os pastores já viram há muito tempo. Fala. Aí o problema é quando as pessoas não querem dar ouvido. Se blindam e não permitem que ninguém tente ajudar. Não dá para fazer nada. Mas a gente diz assim, eu já percebi. Eu já notava. Por quê? Porque a gente olha, a gente observa. O pastor daqui de cima está pregando e vai mapeando. Às vezes eu vou mapeando só pelo fato de um casal estar sentado ao lado um do outro. O pastor já consegue fazer um mapeamento, um escaneamento de alguma coisa, como é que está aquele casamento. O casamento não está legal. Só do pastor ver onde aquela pessoa sentava, todo o culto, e depois onde ela passou a sentar, já dá para perceber. Já dá para perceber. Pastores têm que ser como mestre. Pastores têm que ser craque na visão como mestre. Pelo rosto, pelo semblante da pessoa, pelo lugar que a pessoa senta, pela forma da pessoa responder, pelo graça e paz que ela dá quando chega na igreja, se dá, ou se não dá, pelo sorriso de canto de boca, já dá para perceber, alguma coisa não está bem, algo está errado, alguma coisa não está como planejado, alguma coisa está por acontecer. Que determina a realização do teu milagre é a tua fé. Aquele homem não me enxergou fisicamente, mas pela fé ele sabia, Jesus pode me curar. E aí, lendo o restante do texto, a gente vê que Jesus diz para ele, receba a visão, a tua fé te salvou. E logo aquele homem passou a ver. E logo aquele homem passou a glorificar a Deus. E o milagre daquele homem levou outras pessoas a glorificarem a Deus. O problema é que muitas vezes nós queremos o nosso milagre só pelo milagre. A gente não quer o milagre para glorificar a Deus. A gente quer o milagre só por causa de nós. Aquele homem teve o milagre fez ele glorificar a Deus. E o milagre dele glorificar a Deus levou outras pessoas a glorificarem a Deus. Entenda isso. Reconheça Jesus como o Senhor, não só da sua vida, mas como o Senhor de toda a terra. Quando aplicamos a nossa fé, quando botamos a nossa fé em ação, nós vemos todos os milagres de Deus acontecendo em nossas vidas. Seja cura, libertação, transformação, renovação. Todo milagre só acontecerá em nossas vidas mediante os olhos da fé.
Que possamos colocar a nossa fé em Deus e acreditar que o impossível pode acontecer. Nós tivemos um grande desafio no mês passado, que foi o de amigos de fé. Mas o problema é que muitas pessoas, primeiro, não jogaram conforme as regras. Ou seja, não seguiu o passo a passo. Outras não oraram com a fé suficiente para que aquela pessoa fosse liberta das garras do inimigo. Outras simplesmente fizeram do jeito que achavam que deveriam fazer. Teve gente que já convidou a pessoa no primeiro dia logo. Quando o pastor falou, não convida ainda. Só pergunta se ela quer uma oração. Não pergunta se ela quer ir, se ela quer ir na sua igreja. Não fale nada com ela. Nós só convidamos as pessoas na sexta-feira. Tinha gente que na terça, na quarta-feira já tinha convidado. Calma. Imagina se todo goleiro quisesse fazer gol. Pegar a bola, eu vou sair driblando todo mundo, vou fazer o gol. A intenção é boa, mas ele tem que jogar conforme as regras. Ele é o goleiro, o papel dele é impedir a bola de entrar. Se ele puder fazer um gol, bem, mas essa não é a função dele. A função dele é lançar a bola para o morto. O zagueiro vai fazer a jogada, o zagueiro vai jogar a bola para o lateral vai jogar a bola para o meia vai jogar a bola para o meia de ligação. Que ele sim tem o papel de dar aquele passe especial para o atacante, que é papel do atacante fazer gol. Mas ele não está marcando, mas ele está fazendo gol, está fazendo gol aqui. Se ele é um atacante que não faz gol, não está marcando, então não serve. Bota ele no banco um pouquinho. Então cada um de nós tem um papel, cada um de nós tem uma função. Repita comigo, eu tenho uma função. E eu tenho que jogar conforme as regras de Jesus. Se eu jogar assim, o nosso time vai ganhar sempre. Esse time é a igreja, irmãos. Esse time é a igreja, irmãos. Nós somos a igreja de Jesus. O Senhor está te dando uma visão espiritual hoje. E eu quero mostrar para você. Esse é o poder da visão. Foco concentrado. O foco te leva ao objetivo. E depois, a capacidade de antever os problemas. Lembra que eu falei? Primeiro, financeiramente. Qual é o primeiro? Controle financeiro. E o segundo? Planejamento financeiro. Então, o primeiro é o controle. O segundo, o planejamento. Então, se você tem o controle, agora é hora de planejar. O controle é o foco. Não vou gastar porque tem um foco. E o segundo é o planejamento. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou antever as situações. No planejamento você antevê. E aí você cresce. Que assim seja na sua vida espiritual. Que o Senhor te ajude. Eu quero orar nessa hora para que o Senhor não apenas mantenha a tua visão, mas que a sua visão seja ampliada essa noite. Curva a sua cabeça.